Mas aí você está falando que ele ressuscitou pessoas? Ressuscitou. Mas isso tem um registro médico mesmo, Médico. documentado internacional? Sim, sim. Consta nesse livro. As pessoas até... Eu vi algumas pessoas dizendo, não tem comprovação. Tem comprovação. Tudo que ele fazia, ele comprovava, não ele, né? Os médicos. Ele sempre trabalhava com os médicos. Aliás, Uhum. ele tem uma formação de paramédico. Paramédico, também no ramo da psicologia. Ele tem muitos cursos, muitos diplomas, né? Não são nem cursos, diplomas mesmo. Mas essas ressurreições nunca saíram assim na grande mídia, na grande imprensa, por exemplo? Em que ano foi isso? A do Boris, tem a do Boris Phillips, né? A do Boris foi por volta dos anos 90, acredito que os anos de 96, Uhum. me recordo agora para dizer para você. Mas o Boris, por exemplo, ele gravou um vídeo ao lado do Grabovoi, comprovando. O Boris, ele era militar, policial. Uhum. E um dia ele chegou na casa dele, à noite do trabalho, e teve um AVC. Uhum. Todos os seus órgãos pararam. E ele foi, então, para o hospital. A mulher dele levou ele para o hospital. E a morte dele foi declarada ao meio-dia, em agosto daquele ano. E aí o Boris simplesmente ficou lá como morto, no local onde eles colocam no hospital, enfim. Quando foi no dia seguinte, às 8 da manhã, ele abriu os olhos. Voltou à vida. Isso em que ano, mais ou menos? Mais ou menos, se você não lembrar, foi na década de 60, 70? Não é 90? Não, É 90, recente, depois de 90, 90. Mas eu tô meio confuso, assim. Ele tinha um poder de clarividência. Era isso? Ele tem. Tá, um poder de clarividência. Mas como que isso se manifestava nesses fenômenos físicos, por exemplo? Porque eu entendo que existe assim, a natureza dos fenômenos, elas são um pouco diferentes, né? Nesse caso. Então, ele tinha o poder de prever acontecimentos futuros. Mas ele usava esse mesmo método dos números que é a metodologia Grabovoi hoje, é isso? Sim. Uma coisa é o que ele tem nele como, vamos dizer assim, comparar com o médium. Ele não fala que ele é médium. E nem tem um trabalho parecido, por exemplo, como o Chico Xavier. Uhum. Tá? Mas é como se ele tivesse a visão do presente, passado e futuro ao mesmo tempo. E quando ele quer acessar algo muito distante, ele vai lá e acessa. Vamos dizer que nesse momento onde ele está, ele pode entrar aqui, ver e assistir essa reunião, por exemplo. Tá. Ele é assim. Também ele é capaz de... Essa questão até do teletransporte. Isso ele faz. Eu me lembro muito bem que no ano de 2019, eu fui no curso com o professor russo, que inclusive é advogado dele, o professor Cone, veio da Rússia. E uma médium que estava na minha frente falou assim, olha, o Grabovoi acabou de entrar aqui, deu a volta na sala. E ele faz isso mesmo. Ele faz. Mas, voltando ao que você falou mesmo para mim, tá? Não, eu queria entender a natureza desses fenômenos, na verdade. Porque a clarividência, não necessariamente ela se manifesta dentro de um espectro físico, não é? Então, como uma cura, por exemplo, ou uma ressurreição. Eu queria entender um pouco mais dessas relações, assim. Então, aí você falou também dos números, tá? Isso, dos números, Então, uma coisa é a clarividência, o poder clarividente dele, e outra coisa é a metodologia que ele criou. Uhum. Para que as pessoas, então, quando ele era jovem, aqui voltando lá atrás, ele pensou, poxa, eu preciso então criar a metodologia para que as pessoas aprendam também a acessar esse poder clarividente que eu também tenho e que possam sair de situações difíceis. Ou seja, se salvar. Não só a si, como a todas as pessoas. Por isso que a gente trabalha muito essa questão da salvação nível macro, né, que eu ensino para os meus alunos. Salvação global. Então, ele entende o seguinte, que nós podemos salvar a todas as pessoas e salvar a si. Lógico que a gente sempre primeiro se salva usando as tecnologias que ele colocou no mundo, com os números, por exemplo.
Mas não temos só as tecnologias com os números, mas temos as tecnologias com pedras. Pedras, plantas, as equações da matemática, as equações químicas, com as fórmulas químicas. Vamos lá, o que mais que eu me lembro que... os meus alunos agora estão falando, claro, você esqueceu. Mas, São muitas tecnologias. Você conheceu ele em carne e osso? Não. Eu já estive em reunião com ele. Mas em webinário, não ao vivo. Só uma dúvida aqui, bem besta que eu tenho aqui. Ele tá vivo, o Grabovoi? Vivo. Ele é vivíssimo. vivo ainda. Ele é jovem. Ele nasceu em 1963, né? Ah, é jovem. É que eu pensei que era um mito, assim, que já tinha morrido. Parece pelo ser. nome. Muitos pensam isso, né? Mas não, ele é vivo. No ano passado, eu fui a professora brasileira convidada a estar com ele na Convenção Mundial PRK-1U, que, aliás, eu trouxe aqui o aparelho para vocês conhecerem. É o aparelho que ele criou. Uhum. E só para retomar um pouquinho essa parte que é bem polêmica da ressurreição, eu tenho certeza que no chat já estão falando que ele foi preso por causa disso. E foi o que está escrito no Wikipedia lá. Se você procurar Grabovoi, está escrito isso lá. O que você tem a dizer sobre isso? Não, ele não foi preso por causa disso. Então, vou explicar a história do começo ao fim. Pode explicar. Porque foi isso que realmente eu fiz. Nem falei sobre ele, mas vou falar já. Porque, na verdade, eu sou advogada e eu tenho, assim, essas coisas de curiosidade dentro de mim. Se eu conheço uma tecnologia, uma técnica, eu vou lá a fundo pesquisar para saber se realmente aquilo funciona, se é verdade ou não, se é mentira, o que é. E eu fiz isso com ele. Falei, poxa, eu quero saber. Eu sei já que existe uma história de prisão, então eu quero saber o que é. Houve um atentado terrorista na cidade de Beslan, certo? No primeiro dia de aula daquela cidade. E esses terroristas mataram crianças, mães, professores, sendo que as autoridades locais foram convidadas naquele momento a intervir. Quando os policiais chegaram e interviram, eles saíram atirando. É isso que se sabe, por todos os lados. E aí foi criança, no meio, tudo. E aí essas mães se uniram, criaram uma associação e ficaram batendo no governo, porque a atitude da polícia, no momento, na visão delas, foi totalmente incoerente, foi infundada, não tinha razão, na verdade, para que eles tomassem aquela atitude. Mas na visão delas, se eles agissem com mais calma, talvez poupasse a vida das crianças. Só que essas mães conheciam também o Grabovoi e começaram, então, a ir nas reuniões que ele fazia em Moscou. O Grabovoi sempre foi do tipo que ajudava as pessoas, fazendo as reuniões, ensinando as metodologias dele. E elas simplesmente frequentavam as reuniões. E descobriram isso. Né? Que ele ressuscitava, que ele era capaz de ressuscitar pessoas, é isso? Também. Tinha a metodologia dele. Não que, olha, o Grabovoi convidava as pessoas, vem cá, eu vou ressuscitar você. Não é bem isso. E aí, naquele mesmo ano, que foi 2005, o Grabovoi se declarou candidato a presidente de lá, da Rússia. Nossa. E o que acontece com as pessoas lá que fazem isso, normalmente? Tá? A partir desse momento que ele falou, eu quero ser candidato, começou a perseguição contra ele. Isso não sou eu que estou falando, realmente constam todos os documentos oficiais que falam da vida do Grabovoi. Aí, então, colocaram uma pessoa dentro dessas reuniões, observando tudo o que acontecia, e criaram um histórico de inveracidades, muitas mentiras, como se o Grabovoi cobrasse dessas mães e prometesse que ele, então, iria ressuscitar as crianças delas. Fato esse contestado por elas, porque elas realmente provaram que elas, né, não pagaram um centavo para o Dr. Grabovoi. Ele nunca cobrou delas para ressuscitar a criança. Porque, na verdade, ele tem, dentro da metodologia, a questão da ressurreição.
como tem várias questões, a questão da economia, para você ficar rico, para você ganhar dinheiro, para você se curar, com a questão da saúde, religião, tem várias sessões no ensino dele. E tem também a ressurreição, que é um livro maravilhoso, inclusive. Então, na metodologia de ressurreição, para quem sabe, já estudou, precisa saber, porque senão não adianta falar assim, o Grabovoi prometeu, mas na verdade a ressurreição é como se fosse até talvez uma espécie de religião, como é a questão espírita, a religião espírita. O que diz o espiritismo? Existe vida após a morte. Grabovoi fala a mesma coisa nesse livro. Não significa que você vai comprar o livro dele, vai ler o livro, vai tentar ressuscitar todas as pessoas e que amanhã alguém vai se levantar de um túmulo, certo? O significado real, quando ele diz sobre ressurreição, é que as pessoas podem voltar no plano espiritual também, tanto plano físico como espiritual. E no plano físico acontece mais rapidamente que foi o caso que eu falei para vocês do policial, que acaba de falecer. Acaba de falecer, ainda dá para voltar, fazendo bem a tecnologia. Mas nesse caso, a esposa contactou, dizer assim, né? Porque ela não pagou nada para o Grabovoi. Ela comunicou o Grabovoi então participou, realizando as tecnologias, e ele voltou. O Boris Phillips.